de Cristo é mais poderoso que o vão. Vai na parede de fogo que vai queimando mal. Onde esse crente estiver, o inimigo quer roubar a sua fé, mas não vai conseguir. Você tem fogo em suas mãos, Não vai conseguir, você tem força de um leão, mas não vai conseguir ninguém pode contra o seu Deus. mas não vai conseguir. Esse império vai cair no poder da oração. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, O Deus que dá a prova tem a solução. Levante a cabeça, pisa nesse chão. Sente o poder de um grande campeão. A fé que eu conheço só tem vencedor. Você aqui na terra é glória do Senhor. É claro que o inimigo te conhece bem, te humilhar e quer te derrotar. não vai conseguir. Você tem Pouso em tuas mãos, mas não vai conseguir. Você tem força de um leão, Mas não vai conseguir. pode contra o seu Deus. Mas não vai conseguir. Este império vai cair com o poder da oração. Nesse hora quero ver Aleluia! o inimigo ficar na reta dele, é igual vitória. É só vitória. Posso da sua bênção, em nome de Jesus. Vamos cantar comigo assim, ó. Pra cima dele. O crente lavado e remido, jamais ele se intimida. Estando em perigo, vai à luta. O crente lavado e remido, comprado com sangue de Cristo, é mais poderoso que um vulcão. E quando ele abre a boca, uma labareda de fogo. E vai queimando mal. Onde esse crente estiver, você é esse crente. E o inimigo quer Roubar a sua fé, mas não vai conseguir. Você tem fogo em suas mãos. Mas não vai conseguir. Você tem Força de um leão, mas não vai conseguir Ninguém pode contra o seu Deus. Não vai conseguir. Esse império vai cair com o poder da oração. Eu nunca vi Um justo mendigar o pão, o Deus que dá a prova tem a solução. Levante a cabeça, pisa nesse chão, com a força e o poder de um grande campeão. A fé que eu conheço tem que vencedor. Você aqui na terra é glória do Senhor. claro que o inimigo te conhece bem. Quer te humilhar e quer te derrotar, mas não vai conseguir. Pai do Senhor, Raquel, Ele não vai Rosana, Rodrigo, Pai do Senhor, Isabel Nascimento, Ele não vai conseguir. Esse não vai conseguir. Império vai cair com o poder da oração. Oh, não. poder da oração. O inimigo Vai cair com o poder da oração. Aleluia! Hoje nós vamos aprender a palavra do Senhor. Glória a Deus! Nós vamos aprender a palavra do Senhor em João. Glória a Deus! Em João 10, João 12, 24. Nós vamos aprender a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. O crente lavado e remido. Nós somos crente lavado e remido. João 12.
12:24. Aí lê. O crente lavado e remido, jamais ele se intimida, mesmo estando em perigo, vai à luta. O crente lavado e remido, comprado pelo sangue de Cristo, é mais poderoso que um vulcão. Quando ele abre a boca, labareda de fogo, fogo queimando o mal. Onde esse crente estiver, você é crente mesmo. E esse inimigo quer roubar a sua fé, mas não vai conseguir. Fogo em suas mãos. Tem fogo na tua mão aí? Vai, senhora Leonora. Mas não vai conseguir. Quem pode contra o seu Deus? Mas não vai conseguir. Esse império vai cair com o poder da oração. Como é importante a oração na nossa vida. Ligar o pão, o Deus que dá a solução. Levante a cabeça, pise nesse chão. A força e o poder de um grande campeão. A fé que eu conheço. Oh, aleluia. Glória do Senhor. É claro que o inimigo te conhece bem. Quer te humilhar e quer te derrotar. Vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos. Mas não vai conseguir. Você tem força de um leão, mas não vai conseguir. Quem pode contra o seu Deus vai conseguir. Esse império vai cair pelo poder da oração. Crente que ora é um crente vitorioso, por isso que é bom orar, é bom buscar ao Senhor, é bom se dedicar à vida de oração a Deus, porque nós somos mais do que vencedor, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, aleluia. O crente lavado e remido se intimida, vai à luta. Mesmo estamos na prova, passando provação, mas ele vai à luta, ele não desiste. Glória a Deus. É mais poderoso que um vulcão. E quando ele abre a boca, labareda de fogo, vai queimando o mal. Roubar a sua fé. Cuidado, que o inimigo quer roubar a tua fé. Cuidado. Fogo em suas mãos, não vai conseguir. Não vai conseguir contra o seu Deus. Não vai conseguir. Esse império vai cair pelo poder da oração. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Deus que dá a prova tem a solução. O Deus que dá a prova, Ele tem a solução. Ele nos prova, mas Ele mesmo dá a solução. Isso é muito importante. Aleluia. Então nós vamos ler em João 12:24, a palavra do Senhor diz assim: na verdade vos digo, que se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia! Glória a Deus! Se o grão de trigo não morrer, aleluia, ele precisa morrer, o grão do trigo. E muitas coisas, aleluia, muitas coisas
em nossa vida precisa morrer, né? Precisa morrer. Muitas coisas. Quando uma semente morre, ela produz fruto. Quando uma semente morre, ela produz fruto. Se o grão de trigo não morrer, primeiro tem que morrer para produzir frutos. A vida vem da morte. A vida. Tal princípio é aplicável não apenas na natureza, mas também no âmbito espiritual. Não só a planta, no caso, um pé de manga, um pé da mangueira. Você pega aquele caroço, você vai enterrar ele vai morrer no solo da terra, mas dali vai brotar depois, né? Aquela semente que você plantou, ela morreu e ela vai nascer de novo e vai crescer e ela vai dar o quê? Muitos frutos. Mas no âmbito espiritual, Jesus se referia a si mesmo e ele é o grão de trigo. Sua morte produziria muitos frutos. A Bíblia nos relata que Jesus morreu na cruz, todos nós sabemos disso, que ele morreu por nós, por mim, por você, pelos nossos pecados. E olha aí os frutos, nós somos os frutos. Por isso que ele diz lá que ele é a videira verdadeira, o pai dele é o lavrador. E ele diz que quem está nele dá muitos frutos. Então nós somos, aleluia, aquela semente que nasceu de Jesus Cristo. Glória a Deus. Há coisas que tem que morrer para que dê lugar à vida. Coisas que tem que morrer dentro de nós para que venha dar lugar à vida. Isso acontece constantemente em nossos relacionamentos. Aleluia. Se o orgulho não morrer, não nasce o perdão, porque uma pessoa orgulhosa, cheia do eu, com o nariz empinado, nariz em pé, ela nunca vai perdoar. Então, se o orgulho não morrer, não nasce o perdão. Você não vai perdoar. Se a inveja morrer, não nasce a cooperação. Porque quando nós estamos falando tanto na área espiritual como na área material. Porque tem pessoas que trabalham nas suas áreas material e sempre ele encontra um inimigo ali, um invejoso, que tem inveja daquilo que ele faz. Ele ou ela, vice-versa, é uma pessoa dedicada ao seu trabalho e já desperta a inveja naquele que está ali do seu lado, que é o seu amigo de trabalho. A mesma coisa na igreja, no meio do povo de Deus. Então, se a inveja não morrer, não nasce a cooperação. Você nunca vai querer cooperar com o trabalho daquele seu irmão. Ele está ali na frente da obra e temos que cooperar, ajudar o nosso irmão.
Porque ele sozinho ele não faz a obra. Então, se a inveja não morrer, não nasce a cooperação. E esses tipos de pessoas, geralmente, que são invejosos, que têm inveja daquilo que você faz, ele vê defeito em tudo que você faz. Tudo que você faz, ele bota defeito. Ele acha que se for com ele, a obra vai sair melhor. Mas estamos errados. Então, se a inveja não morrer, não nasce a cooperação. Se o ódio não morrer, não cresce o amor. Não cresce o amor. Nossos relacionamentos constituem um processo dinâmico e cheio de vida, mas também com perigo de morte. Com perigo de morte. Vale a pena fazer um balanço do que deve morrer e do que deve viver em nossos relacionamentos. Esse relacionamento não é só um relacionamento que é marido e mulher, não. É na casa de Deus. Nossas amizades com nossos irmãos, nossa comunhão. A nossa comunhão um com o outro. A união de um com o outro ali. Então tem coisas que precisa morrer. E quando diz que vale a pena fazer um balanço do que deve morrer e do que deve viver em nosso relacionamento. A ver, nós temos um tipo de amizades que não vale a pena você alimentar ela. Então ela tem que morrer, ela tem que sair do seu caminho, para que a semente que está dentro de você, ela venha produzir, ela venha ser frutífera, crescer, multiplicar. E às vezes tem alguém ali que ela só lhe atrapalha. Você não consegue tomar fôlego de vida. Está sempre botando o pé na sua frente, sempre colocando um defeito, sempre te puxando para trás. E aqui vale a pena deixar morrer a semente, as quais não agarramos, que por isso nada produzem. A semente tem que morrer. Ela tem que morrer. Como diz o capítulo, aleluia, de João 12, 24, Jesus falando. Quando o título diz que alguns gregos desejavam ver a Jesus. A Jesus. Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, aí ele fala, na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele sozinho. Ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto, ele vai produzir frutos. Aqui em Eclesiastes 11, quando diz que façamos o que é bom no tempo oportuno. Deus, ele nos dá oportunidade para nós fazermos tudo aquilo que ele colocou na minha mão, na sua mão. Não podemos de maneira nenhuma fechar a nossa mão. Porque quando ele diz
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Por isso que ele diz para nós lançar o nosso pão sobre a água. Porque de muito dia nós vamos achar. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem, não importa a quem. Vamos ajudar, não importa a quem. Aí ele diz que estando as nuvens cheias, aí derrama a chuva sobre a terra, caindo as aves para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore, ali fica. Porque uma árvore, quando ela cai, ela vai ficar ali no mesmo lugar. Ela fica ali. Quando a pessoa se afasta da casa de Deus, dos caminhos do Senhor, ele fica estacionado. A sua vida espiritual, ela fica estacionada. Ela não prospera, ela não cresce nada. Ela só vai enxergar crítica. Ela só vai achar, os olhos dela só vai ver para criticar, para debochar. E aqui diz que quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Por quê? Se você ficar olhando somente para a sua luta, não correr atrás, não buscar a Deus, não invocar o nome do Senhor, você vai ficar só observando a sua luta. Vai ficar só se queixando, só reclamando da luta. Por isso que ele diz que quem observa o vento nunca semeará. Como é que você vai semear uma coisa se você não deu um ponto de partida? Não prosseguiu, não correu atrás. Estamos na nossa igreja, lá na nossa congregação, onde congregamos, a campanha da derrubada das muralhas. Nós temos que correr atrás. E como ali está sendo explicado, naquele tema lá, daquela campanha, que às vezes você vê que Josué, ele mandou aquele homem, aqueles homens rodear aquela cidade, mas mandou que eles ficassem o quê? Boca calada. Às vezes é necessário você ficar calada, buscar a Deus. Aleluia, como diz a palavra do Senhor, quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Vai estar sempre olhando para o tempo, olhando para a luta e não vai prosseguir. A importância de você semear, como eu falei aqui do grão de trigo, que ele tem que morrer para nascer de novo, para dar frutos. A importância de você semear, por quê? O que é que você vai semear? Jesus semeava o quê? A palavra. Ele semeava a cura, a libertação, a transformação. Ele expulsava demônios. Aleluia. Você vai semear a palavra de Deus. Aonde você vai semear? Você vai semear em todos os lugares possíveis. Não tem lugar específico. Principalmente aquelas pessoas que gostam de evangelizar, que gostam de evangelizar dentro de trem, dentro de ônibus, que gosta de sair pelo meio da rua com um show na mão. Cada um com sua tarefa na mão. Então, em todo lugar possível, quando semear, sempre. Por isso que Eclesiastes 11:6 diz: quem observa o vento nunca semeará,
E o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca seguirá os seus caminhos. Vai ficar sempre ali, só olhando as nuvens e a tempestade que está na sua vida, dentro da sua casa. Aleluia, você tem que caminhar, você tem que correr atrás das coisas de Deus. Como semear? Com determinação, sem atentar para as adversidades. Porque se você for olhar para a adversidade, como diz o Eclesiastes 11:4, que diz que quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Bem esclarecido e explicada a palavra de Deus. O resultado do semear. Quando você semeia a palavra de Deus, aí você vai dizer lá naquele Salmo 126, no Salmo 126, Salmo 126, 5. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Fruto, o resultado de semear é alegria, frutos e recompensa. Porque Deus, Ele tem uma recompensa para cada um de nós. Deus, Ele nunca nos deixa só. Ele sempre dará uma recompensa. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Fazer-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Olha que palavra gloriosa o Senhor, Ele nos deu nesta noite. O Salmo, o versículo de João 12:24, o Salmo 126, que é a resposta para aqueles que clamam a Deus, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que se dedicam à obra de Deus, para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Aí ele diz aqui no Salmo 126, verso 4, o 126, verso 4, quando diz que fazer-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Porque as nossas lágrimas, o Senhor, Ele guarda. E o Salmo, esse Salmo 126, aí ele tem um título onde diz que é sorte restaurada. Porque depois da sua labuta, de você buscar a Deus, de você buscar o Senhor, então você vai ter o que? Uma sorte restaurada. O Senhor vai te restituir aquilo que você fez. O salmista, ele ora ao Senhor para que restaure a sorte do seu povo. O nosso Deus é reconhecido nas Escrituras como o Deus da restauração.
Porque Ele é o Deus restaurador, irmão. Ele restaura. Ele restaura a nossa vida. Ele restaura a sua saúde. Ele restaura casamento. Ele restaura a vida dos seus filhos da forma que Ele quer. Então, Ele é o Deus restaurador. Ele é o Deus libertador. Ele é o Deus transformador. Ele transforma, Ele restaura, Ele liberta. Só Ele faz isso. Mas para eu alcançar de Deus essas palavras, essas promessas, restauração, libertação, transformação, eu tenho que estar conectada com Deus, ligada com Deus. Então ele é conhecido como Deus da restauração. Ele sempre restaurou a sorte do seu povo nos momentos mais adversos da sua história. Então você precisamos, aleluia, como disse a palavra do Senhor lá em João 12:24, que o grão de trigo, ele precisa morrer para nascer de novo. E muitas coisas dentro de nós precisam morrer, irmão. Precisamos arrancar fora, pedir para o Senhor tirar, nos transformar, nos libertar. Às vezes tem coisas dentro de nós que Deus ele não está se agradando. E a gente acha que a gente está agradando, mas não está. O Senhor é o Deus da restauração. As Escrituras mostram o Senhor sempre pronto a restaurar tanto a vida individual das pessoas como a vida nacional do seu povo. Está com a vida financeira quebrada. E Deus restaura, Deus dá estratégia. E as pessoas, ela vai montando ali o quebra-cabeça com as pecinhas. E o Senhor vai orientando, o Senhor vai ensinando, vai dando a direção. E quando você vê, a sua vida ela já está tomando o prumo de restauração a vida financeira. Porque Deus é o Deus que restaura, Ele está pronto a restaurar. Aleluia. Em Jó, nós conhecemos a história de Jó, estou sempre falando aqui de Jó. Muitas pessoas, eles pregam muito sobre Jó. Quando lá no capítulo 42, que diz que ele restaurou a sorte de Jó. Todos conhecem a história de Jó. Que ao olho da carne, ao olho humano, você olhar para um ser humano na situação que se encontrava Jó, você diz, não, esse aí não tem mais jeito, acabou tudo. Agora é só esperar a morte chegar para poder acabar com tudo. Mas não. Você vê que ele passou por aqueles processos todo, Deus permitindo, mas o Deus depois, você vê que Deus deu testemunho da vida de Jó. E o próprio Deus, ele foi lá e restaurou a sorte de Jó. Ele restaurou tudo. Ele restaurou a sorte de Jó. Ele deu os bens que Jó tinha, deu em dobro. Ele deu saúde, ele deu filho. Ele restaurou. Porque ele é Deus. É o Deus da restauração. É o Deus da promessa. Quando ele te faz uma promessa, guarda a promessa de Deus, espera Deus cumprir a promessa.
Aí lá em Jeremias 52, ele restaurou a sorte de Joaquim, rei de Judá. Ele restaurou. Porque ele é o Deus da restauração. Lucas 6,10. Ele restaurou a mão mirrada de um homem. Aquele homem tinha uma mão mirrada. E ele restaurou a mão daquele homem. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É um Deus poderoso. É um Deus que restaura a sorte. É um Deus que restaura a saúde. É um Deus que restaura casamento. É um Deus que tem o poder de restaurar um filho que está jogado nas drogas, na cachaça. Esse Deus que faz isso tudo. Ele restaura casamento quebrado. Se ele está no propósito ali daquele casamento, ele restaura. O Senhor faz promessa de restauração. Hoje mesmo eu estava orando uma irmã, uma pastora. Ela precisa muito de oração. Ela precisa muito de ajuda. Essa pastora. E ela me ligou, me chamando no zap queria falar comigo. E ali eu estava ouvindo aquela mulher estava chorando muito. Aquela mulher, ela precisa que Deus restaure a vida dela, a casa dela. E eu orei ela ali pelo telefone, Deus até me tomou em profecia, Deus falou com ela pela profecia. E abri a palavra, disse, eu vou abrir a palavra, porque eu gosto de abrir a palavra para Deus confirmar aquilo que Ele fala através da minha boca. E quando eu abri aquela palavra, Deus deu para ela, lá em Ezequiel 40, Deus falando de restauração. Disse, o Senhor vai restaurar, irmã, a sua vida, a sua casa. Eu não sei em que área, o que é que ele vai fazer, mas ele está falando que ele vai restaurar, porque ele restaura. E aqui o Senhor faz promessa de restauração. O Senhor faz muitas promessas de restauração ao longo das Escrituras. Aí nós vamos ler lá em Isaías 49. Isaías 49. Aleluia. O que é que o Senhor, Ele está falando nesse versículo? Isaías 49. Glória a Deus. Isaías 49, ele fala aqui, ó. O Senhor, o servo do Senhor é a luz dos gentios. E o versículo é o 49:8. Quando ele diz, olha, assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, te guardarei, te darei por conserto do povo, para restaurarem a terra, e lhe darei em herança as herdades assoladas. Presta bem atenção o que Deus está falando. Ele está dizendo, é o servo do Senhor, é a luz dos gentios. Nós somos a luz que está neste mundo. Nós somos luz, nós somos sal. E ele diz aqui, é o Senhor que está falando, que ele está dizendo. O Isaías 49:8, quando ele diz, olha, assim diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo.
no tempo favorável, que é o tempo que vai chegar. Ele diz, te ouvi, olha, eu te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, te guardarei, te darei por conserto do povo para restaurarem a terra e lhe darei em herança a herdades assolada. Aquilo que está assolado na sua vida, aquilo que você pensa que não tem mais jeito, aquilo que você acha que não tem mais solução, aquilo que você acha que acabou, ele está dizendo que ele vai lhe dar. Ele está falando que ele vai lhe dar a herança e as herdades assolada. O que é uma coisa assolada? Uma coisa que está lá jogada, está destruído. Mas ele está fazendo a promessa quando ele diz, olha, o Senhor faz muitas promessas de restauração ao longo das Escrituras. Que foi Isaías 49, 8 que eu li agora. Aí Jeremias 30, ele promete restaurar a saúde do seu povo. Então, irmãs, amadas, nós estamos vivendo uma época que nós temos que se apegar na promessa que Deus lhe fez. Você não deixe nada minar a sua mente com palavras negativas, palavras que vai te botar para baixo. Você sempre deve lembrar, não, Deus me fez uma promessa, Deus me prometeu, o Senhor disse que ia me dar. Então você vai estar sempre lembrando das promessas do Senhor na sua vida. Se Ele prometeu, nós vamos para dentro da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então aqui em Jeremias 30, quando diz que ele promete restaurar a saúde do seu povo, 30, 17, aí ele diz, aqui diz, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Ele promete. Esse cativeiro são aqueles que estão lá no mundo, estão lá sendo escravizados pelo pecado, pela prostituição, por tudo que não agrada aos olhos de Deus. Mas se você está orando por uma pessoa, aí Deus está fazendo promessa que Ele vai trazer do cativeiro, Ele vai tirar, Ele vai resgatar, Ele vai libertar. Mas o segredo é você confiar e você crer na promessa. Guarde as promessas que Deus faz na Bíblia para nós. Porque a Bíblia, ela é a verdade, ela é a nossa bússola, que nós devemos nos guiar nela. Aí quando ele diz aqui, porque restaurarei a tua saúde, sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chama a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta? Você está isolada, enjeitada, mas o Senhor está dizendo que Ele vai restaurar a sua saúde, a sua ferida, a sua chaga do seu coração. Foi o que Jesus fez com aquela mulher, a mulher samaritana. Ele restaurou a vida daquela mulher. Ele restaurou a vida daquela mulher que tinha 38 anos.
a mulher corcunda, que andava encurvada, só olhava para baixo. Ela vivia no cativeiro, ela era cativa de Satanás. Satanás oprimia ela durante 18 anos. Aquela mulher oprimida, corcunda, olhando só para baixo. E o que é que o Senhor falou? Chamou ela o quê? Diz que ela era uma filha de Abraão. Jesus foi criticado, mas ele não olhou para as críticas. Ele restaurou a vida daquela mulher. Aquela mulher, a partir daquele dia, aquela mulher ela pôde erguer sua cabeça e olhar para cima. Porque a Bíblia relata que ela só olhava para baixo. Era curvada, ela era oprimida por Satanás. E a Bíblia diz que Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. E quando ele diz que Jeremias 30, 17, que eu li, ele promete restaurar a saúde do seu povo. Ele promete restaurar a sua saúde, irmã, a sua vida. Aleluia. Aí ele diz lá em Jeremias 32, 44, quando ele fala que ele promete restaurar a sorte do seu povo. A sorte. Aí lá em Atos 3, 21, ele prometeu por meio dos seus profetas a restauração de todas as coisas. Então, a sorte é restaurada. Mas para você ter uma sorte restaurada, você precisa crer nesse Deus. Como diz aqui o salmista, ele ora ao Senhor para que restaure a sorte do seu povo. O nosso Deus é conhecido nas Escrituras como o Deus da restauração. Ele sempre restaura a sorte do seu povo, no momento mais adverso da sua história. Quando você acha que está tudo acabado, tudo perdido, aí ele chega com a providência, ele entra com a ação e ele começa a agir ao seu favor. Então, Deus faz a promessa. O nosso Deus é o Deus da restauração. Ele restaura a vista aos cegos, os pés dos coxos, a língua dos mudos, os ouvidos dos surdos, a pele do leproso, a saúde dos enfermos, a própria vida dos mortos. Ele restaura todas as coisas. E você vê que eu estou lendo, eu estou no Velho Testamento. E quando o Senhor diz lá que o verbo se fez carne, que Deus Jesus era o próprio Deus, quando fala, você vê aqui, eu estou no Velho Testamento. Quando diz que o nosso Deus é o Deus da restauração, ele restaura a vista dos cegos e os pés dos coxos. Quem foi que fez isso lá no Novo Testamento? Foi Jesus. Jesus curou os cegos, deu vista para cego. Jesus curou o coxo. Ainda tem aquela passagem lá em Atos, quando o Senhor fala de Pedro e João, que eles iam para o templo orar, e tinha aquele coxo que ficava ali sentado, né? Só me deu uma esmola, só pedindo. E o dia daquele homem foi aquele dia que Pedro parou diante dele, com autoridade, mandou ele levantar. E ele levantou. E ele andou. Ele foi curado, aquele homem, para a glória de Deus.
ele foi restaurado. A vida daquele homem foi restaurada. E através daquele homem, muitos se converteram. Porque quem passava e via, talvez não estava nem acreditando o que estava vendo. As coisas de Deus, ela é tremenda. Por isso que ele diz, nosso Deus é o Deus da restauração. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua saúde. Deus quer restaurar a sua casa. Quer restaurar seu casamento. Quer restaurar os seus filhos. Deus quer restaurar a sua parentela. Mas você precisa estar enquadrado. Estar conectado com Deus. Na oração. Aí ele diz que o nosso Deus é o Deus da restauração. Ele restaura a vista aos cegos, os pés dos coxos, a língua dos mudos, os ouvidos do surdo, a pele do leproso. Conhecemos as histórias do leproso, Naamã, que teve a vida restaurada, né? A saúde dos enfermos, a própria vida dos mortos. Ele restaura todas as coisas. Aí quando diz lá, aleluia, lá em Atos, glória a Deus, Deus ele é fiel com a sua palavra, irmão. Ele é o Deus restaurador. E Ele está aqui nesta noite para restaurar a sua fé, para restaurar a sua esperança, para restaurar a sua confiança em Deus. Nunca duvide de Deus. Nunca duvide de que Deus não faz. Ele faz. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, em Atos 3:21, Atos 3:21, ele diz, aleluia, Atos 3:21, que fala sobre a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. E o 21, ele diz aqui, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Se Deus falou, está falado, amada igreja. Se Ele mandou, Ele é o Senhor Deus da restauração. O Senhor faz promessa de restauração. Ele restaura a vida. Ele restaura. Aleluia. E quando, como eu li aquele versículo da palavra de Deus de Isaías 49:8. E aqui a gente vê a passagem do Senhor, o texto da Bíblia, quando diz que o Deus que não se esquece, Ele não se esquece de nada que Ele te prometeu. O texto sagrado, ele fala sobre a forma amorosa como Deus se lembra dos seus filhos. A memória do nosso Deus não falha. E Ele jamais se esquece dos seus filhos. Você às vezes pensa que Ele te esqueceu.
Aí você para assim para pensar, assim, meu Deus, agora, nesse exato momento, agora, há milhões e milhões de pessoas orando, clamando por esse mesmo Deus que eu estou aqui falando. Mas a Bíblia diz que ele se curva, Deus curva e olha a terra. Deus olha tudo, Deus vê tudo. Ainda diz que Deus, ele ainda fala que ele tem um globo, ó, ele tem um globo na palma da mão dele. Você imagina o tamanho dele, desse Deus que nós servimos, que nós adoramos. Por isso que ele diz aqui, ó, a forma amorosa como Deus se lembra dos seus filhos. A memória do nosso Deus. A memória do nosso Deus, ela não falha. Ele jamais, ele se esquece dos seus filhos. Por mais belo que seja o amor materno, ele possui falhas. O amor de Deus por seus filhos, porém, é perfeito. Porque nós somos falhos. Quando ele diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas ele jamais. Se ele está dizendo que jamais, é porque é jamais mesmo. Às vezes mas ele tanta gente para ele responder, para ele dar, para ele sair não é nada. Porque ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele tem um poder na mão. Ele tem um poder. Deus é o nosso Pai e Mãe ao mesmo tempo. Nesse texto sagrado, o Senhor realça o símbolo do amor materno para ilustrar o seu amor por nós. Isaías 49:15 é o texto aqui. 49:15, quando ele diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho, acabei de falar, que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse, Deus dizendo, todavia não esquecerei de ti. Eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores, os teus assoladores sairão para fora de ti. Já preguei logo cedo que eu vou falando vários textos. Eu em cima de um e depois vou partindo para o outro. E eu já falei sobre o grão que tem que morrer para nascer. Lá em João 12:24. Tem que morrer. Tem que morrer para nascer. E o que é que tem que morrer dentro de nós para que a gente dê bons frutos? Tem que morrer o orgulho, morrer a inveja, a soberba. Muita coisa tem que morrer. A falsidade, a traição, tudo isso tem que morrer. Para que nasçam frutos bons dentro de nós. Eu já li esse texto logo no início dessa pregação, a qual estou fazendo aqui. Então, quando ele diz que os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores
os teus assoladores sairão para fora de ti. Quem são os seus destruidores? Quem são os teus assoladores na sua vida? O que é que está lhe destruindo? Está roubando de você a fé, a confiança, a esperança, o desejo de orar. Tudo isso são os destruidores. Botar você cabisbaixo, abatido, desanimado, depressivo, oprimido. Esses são os destruidores da nossa fé. E são os que eles vêm ainda com os assoladores, que só quer te assolar. Deus está falando e você está dizendo que não é verdade. Você já está tão desanimado, tão para baixo, que os seus ouvidos já não captam mais o som da voz de Deus. Então ele está dizendo que os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores, os teus assoladores sairão para fora de ti. Mas você só vai conseguir derrubar isso da sua vida pelo poder através da oração. A sua comunhão com Deus, o seu elo com Deus, o seu contato com Deus, a sua conexão com Deus. E ele diz ainda, levante os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam, vem vivo, vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, te cingirá dele como uma noiva. Aí a promessa, a palavra de promessa, a palavra da restauração. Aí quando ele diz que, o Salmo 103, quando ele fala, lemos que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu te preguei aqui sobre aqueles que temem a Deus. Porque quando você teme, você obedece. Quando você obedece, você teme. Aí Isaías 49, o texto que eu acabei de ler. O nosso Deus é uma mãe para nós. E agora, no Salmo 103, ele é um pai para nós. Portanto, o nosso Deus é pai e mãe, ao mesmo tempo para os seus filhos. Você vê que ele fala na palavra que ele é o marido da viúva, da mulher solteira, a mulher desprezada. Ele é o esposo, ele é o marido, ele é o companheiro. Você não está só, você tem alguém com você. Jesus Cristo. Ele é o seu pai, ele é sua mãe, ele é seu marido, ele é seu amigo, ele é seu companheiro. É a palavra de Deus que nos ensina. Aí ele diz aqui no Salmo 131, Davi revela a nossa condições, a nossa condição de filho, dizendo, olha, de certo, fiz calar sobre a minha alma, qual criança desmamada para a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E às vezes nós estamos nessa situação mesmo, como uma criança, chorando nos pés do Senhor, chorando ali, como que nem a criança desmamada, como diz a palavra. Aí o salmista ele se expressa dizendo, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então você pode ser até desprezada por alguém da sua família, até desprezada pelo seu próprio marido, né?
Mas você sabe de uma coisa, você tem um Deus que Ele não te despreza. Ele não te desampara. Ele é com você. Ele diz, eu Deus aqui, é o Deus que não se esquece. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece. Deus é um pai que sempre se lembra dos seus filhos. A Bíblia revela por diversas vezes Deus se lembrando dos seus filhos e da sua criação, em Gênesis 8:1. A palavra de Deus afirma, lembrou-se Deus de Noé. Tá vendo? Ele mandou Noé entrar naquela arca, porque do dilúvio que viria a terra, que Deus ia acabar com tudo, estava zangado, ele estava zangado, como hoje ele está zangado, com tanta coisa que ele está vendo acontecendo. E ele preservou a vida de Noé com sua família, porque foi os únicos que entraram dentro de uma arca, porque os outros ninguém quis. E a Bíblia diz que Deus, ele lembrou-se de Noé, lá no capítulo 8 de Gênesis 1. E lembrou-se Deus de Noé. Deus lembrou Noé. Noé está dentro daquela arca com sua família. Eu vou tirar Noé da arca. Ele lembrou. Você vai orando, você vai buscando. Deus está vendo você buscar. Ele está vendo você pedindo. Mas peça com o coração sincero a Deus. E ele diz aqui, olha. Gênesis 19, 29. A Bíblia afirma que aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Foi outro que Deus lembrou. Porque Ló ele era sobrinho de Abraão. E você que tem sua família, tem sua parentela, você está sempre lembrando dos seus, apresentando a Deus. Quando você ora, aí você lembra, aí pede o Senhor. Na minha família, a primeira pessoa que aceitou a Jesus como Salvador da sua alma, Jesus, como o Senhor Jesus diz, que não foi a gente que escolheu, mas foi Ele que nos escolheu. A primeira pessoa que aceitou a Jesus foi a mãe da Neusuíta, a titia Dadá. Ela foi a primeira crente que surgiu no seio da nossa família inteira. Ela, a titia Dadá. Depois que a titia Dadá aceitou a Jesus, a semente, ela foi espalhada no seio da família. Aí veio eu. Eu fui a segunda. Aí depois veio a irmã da titia Dadá, a titia Darinha. E ali Deus foi começando a trabalhar no seio da família. Aí depois veio a minha mãe.
A minha mãe odiava os crentes, xingava, me botou de casa para fora quando eu aceitei Jesus. Mas depois eu ganhei ela para Jesus. Aí depois a última foi a titia Persília. E ali Deus foi espalhando, a semente foi se espalhando. Mas a primeira pessoa que brotou no seio da nossa família, a família inteira, foi a titia Dadá. Foi a titia. Então, no seio da nossa família, aqui, a Bíblia afirma que aconteceu que, destruindo Deus a cidade da Campina, Deus se lembrou de Abraão. Ó, ele lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Olha que coisa maravilhosa. Porque Abraão orava por Ló. Olha como é importante, igreja de Deus, você orar pela sua família, a sua parentela. Olha como é importante. Olha a importância, a intercessão de você interceder pelos seus. Porque a nossa família, ela não se resume só na minha família, dentro da minha casa. A minha família, ela se resume entre minhas irmãs, as minhas sobrinhas, as minhas primas, os meus primos, aí vem os cunhados, aí vem as cunhadas, e assim é a família. Ela se enquadra ali, dentro daquele contexto só, resumindo, é a nossa família. Porque Deus, ele ama a família. O propósito de Deus na terra é com a família. Mas ele usa você, ele me usa para interceder pela nossa família. E é importante você interceder pela família. Aí de um aqui a palavra de Deus, quando eu li 12:24, que ele diz que a palavra do Senhor é João, eu estou em Mateus, quando ele diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Aí a semente, aquela semente, você aceita Jesus Cristo, morre o velho eu dentro de você, você é uma nova criatura, e através dessa nova criatura, os frutos começam a nascer, a crescer, a brotar. É a sua família, ela começa a dar fruto. É um mistério tão profundo, mas isso é tão profundo, é uma profundidade tão grande. Você tem que estar muito ligada com Deus mesmo, para você entender os mistérios de Deus, as coisas de Deus, as profundidades de Deus. E para nós encerrarmos aqui, para nós orar, lemos e lembrou-se Deus, lá em Gênesis 30:22, lembrou-se Deus de Raquel,
E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Que a Raquel, ela era uma mulher estéril, ela não tinha filho. Mas o texto diz que Deus lembrou-se dela. Lembrou dela porque eles oravam, eles buscavam a Deus, eles choravam, eles queriam ter um filho. E Deus lembrou-se, está dizendo aqui a Bíblia, que Deus lembrou-se de Raquel. E Deus a ouviu, até que ele ouviu a oração dela. E de Raquel. Deus ouviu. Lá em Êxodo 2:24, Moisés escreve: e ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus, e conheceu-os Deus. Glória a Deus. Deus jamais se esquece dos seus filhos, da sua criação. Ele é o Deus que não se esquece. Jesus disse que nem mesmo um sequer dos pardais é esquecido diante de Deus. Quanto mais os seus filhinhos amados. O amor de Deus, irmão, para conosco é grande. Nós que somos ingratos. Nós que somos ingratos. Não tem paciência de esperar Deus fazer, Deus responder, Deus agir em nosso favor. Entra em desespero, como eu lia lá em Eclesiastes 11, que diz que quem olha para o vento não vai semear. Está olhando para a luta, como é que vai semear? Não pode. Está passando luta? Está passando prova? Vai orar. Vai buscar Deus em oração. Vai pedir a Deus que Ele vai solucionar. Ele vai mandar a resposta para você. Ele vai dar a solução. Ele vai dar a solução. Aqui, olha, o 30:22 de Gênesis, o texto sagrado revela o momento em que Deus se lembrou de Raquel. A vida de Raquel nos traz lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Era a esposa amada de Jacó. Seu nome significa ovelha. Raquel era também pastora de ovelhas. Apesar de ser de formoso semblante e formosa à vista. Gênesis 29:17. Raquel revelou ser uma pessoa petulante, cheia de sentimentos negativos em seu interior. Entretanto, é possível enxergar virtude nela, assim como em cada ser humano, por mais difícil que isto seja. Olha, ninguém é perfeito. A Bíblia diz que ela era petulante, cheia de sentimentos negativos. Que ela era.
Negativez, ela só te atrapalha. Talvez seja por isso que Deus demorou a responder a oração dela. Demorou a responder a oração dela. A Bíblia diz que Raquel é a primeira pastora de ovelha mencionada na Bíblia. Gênesis 29, 9. Ela cuidava das ovelhas de seu pai, Labão, que demonstra que ela era laboriosa e auxiliadora. Ela auxiliava. Raquel também é a primeira mulher beijada mencionada na Bíblia. Sua beleza física é apontada, o que a tornou uma mulher atraente aos olhos de Jacó. Parece que entre eles foi amor à primeira vista. Além de ser a primeira mulher que Jacó teve contato em suas chegadas a Padã Arã. Raquel foi o grande amor da vida dele. E aqui diz que, aleluia, a ponto de ele oferecer 7 anos de trabalho como dote. Amanhã nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Raquel. As lições espirituais de Raquel. Amanhã vamos aprender, vou marcar aqui o texto, porque é longo esse texto. Eu vou marcar aqui e amanhã, no nome de Jesus, com a permissão do nosso Deus Pai Celestial, a partir das 21 horas estaremos aqui de novo, pregando a palavra do Senhor, tá? Lemos aqui a palavra de Deus hoje, tá bom? E amanhã nós vamos aprender aqui sobre a vida de Raquel e a recompensa de servir a Jesus. Porque quando você serve ao Senhor, você tem uma recompensa. Tudo que você faz para Deus, você tem uma recompensa. Quando você ora eu tenho um grupo, sempre estou falando do meu grupo aqui na internet, o grupo Jardim de Oração e Cura. E lá é colocado muitos pedidos de oração lá. Eu sei que tem umas irmãzinhas, algumas irmãzinhas que são abusadas, porque a gente pede para não postar foto, não postar vídeos, e elas são teimosas, elas colocam. Mas sabe o que é? O hábito de andar em outros grupos que não tem regras, e aí quando bota dentro de um grupo que tem regras, elas às vezes mandam automaticamente. Hoje mesmo foi removida uma lá, porque ela encheu o grupo de lá de foto, de coisa, e não pode. Eu sempre falo aqui, as irmãs, tem irmãs que elas têm um celularzinho delas que não comporta muita coisa. Não comporta. Tem aquelas que têm a sorte ou as condições financeiras de ter um celular bom. Mas já tem umas que não têm, mas elas estão ali perseverando lá no grupo. Elas oram. Eu hoje mesmo falei de uma irmã que eu tenho lá no grupo, a nossa amada irmã Lucimar. A Lucimar Veríssimo, acho que é Veríssimo no nome dela. Foi a irmã Lucimar
Foi ela que me hospedou lá na casa dela quando eu fui o ano passado pregar lá em Goianas, lá na igreja da pastora Ângela Mota. Então eu fui ano passado pregar na igrejinha lá da irmã Ângela Mota. E a nossa amiga, minha amada irmã, que eu considero muito, tenho um grande respeito, fui bem cuidada, bem tratada, pela nossa amada irmã Lucimar. A Lucimar. E eu hoje estava conversando com uma irmã e estava dizendo que a Lucimar, ela ora por todos os pedidos de oração que são colocados dentro do grupo. Eu já falei, eu de manhã, eu pego meu celular, eu sento lá no meu sofá e eu vou ouvir o grupo. Eu olho os áudios das irmãs todas, eu assisto um por um lá. Todos, às vezes é um monte, mas eu fico ali ouvindo tudo, eles. E a nossa irmã Lucimar, ela ora mesmo ali pelo grupo, ela intercede pelos pedidos de oração, as outras irmãs, a irmã Alzeni Vicente, a pastora Ângela Pedro também, ela é uma intercessora ali do grupo. E tem outras irmãs lá também que elas intercedem mesmo pelos pedidos de oração. Aonde tem umas lá que elas entram lá, elas oram pelas causas dela, tudo bem, amém. Mas essas irmãs, geralmente elas oram pelos pedidos de oração. E tem dia que é tanto pedido, e eu fico lá observando a Lucimar, bota um atrás do outro. Então, quando você faz isso, a Bíblia diz que é melhor você dar do que receber. Quando você faz isso, você está sendo recompensada por Deus, irmã. Quando você ora por alguém, você é recompensado. Não vamos ser uns crentes egoístas. Não vamos pegar o nosso áudio de nosso celular e vamos só orar por nós, não, irmã. Ore pelo seu irmão que precisa, que necessita de uma oração. Quando você intercede, você é recompensado por Deus, porque você está orando pelo seu irmão. Então, ali no nosso grupo, nós temos muitas irmãs que elas oram mesmo. Tem muita irmã que ora lá. Eu vejo lá as irmãs orando lá. A Beta Barbosa, a Cátia Pedro, a Fátima Lira, a missionária Sandra, e muitas irmãs estão orando. Agora tem irmãs que elas entram lá, ela entra no grupo, aí antes de eu colocar ela dentro do grupo, eu aviso, irmã, o grupo tem regras. Não bota foto, não bota vídeo, não bote textos longos não, irmã. Que atrapalha o celular das irmãzinhas, tadinhas. Elas estão ali na perseverança, aí enche os áudios, o grupo de aqueles textos longos, não precisa. Eu canso de falar. Quer que ore por alguém? Bota assim, ó, pega o áudio e fala assim, irmãs, por favor, eu gostaria que você levantasse um clamor por fulano, ou por fulano, aí dá o nome. Aí vai lá, bota a mãozinha lá, ó, e destaque as irmãs. Elas já são preparadas, treinadas para isso. Elas vão e abrem. Quando elas veem a mãozinha, elas já vão e abrem. Porque elas já sabem que ali tem uma emergência para orar. Aí hoje uma abençoada lá, entrou lá no grupo, meu Deus, ela botou, foi muita coisa. Agora de noite foi que eu vi aquilo. Mas graças a Deus, como lá tem as administradoras que eu coloquei lá, que é a nossa amada irmã Alzeni Vicente, que é uma administradora, a Cátia Pedro, a missionária Andréia, que tem outra lá também que é administradora. Eu não sei se a Lucimar eu vou até olhar depois. Então, elas quando vê essas coisas, elas já vão chamando a atenção, porque elas têm
toda a liberdade para chamar atenção. Porque às vezes eu não entro. Eu só entro às vezes de noite, eu entro de manhã e às vezes só entro à noite. Agora, quando eu acabar de fazer aqui esse vídeo aqui, eu vou encerrar e vou entrar lá no grupo. Então, irmão, nós precisamos desse tipo de comunhão, amadas. Não posta textos longos, basta fazer uma escritazinha de leve, tá bom? Luciana Alecrim, você faz parte do meu grupo de cura. Neusuíta Ramos, deixa eu ver aqui. Quem é que está aqui? Aleluia. A Cris também é de lá. A Lúcia Evaristo, você está aí, né, lindinha? Está me ouvindo eu falar de você, hein? Ainda bem que eu falei bem de você. Você é uma benção. Essa irmã, Lúcia Evaristo, que ela me hospedou lá na casa dela, lá em Goianas, o ano passado. Uma amiga e tanta, ela. Deixar passar a pandemia, que é para a gente marcar, para eu voltar lá, no nome de Jesus. Deixa passar essa pandemia. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar agora com as irmãs. Está aqui o nome de todos vocês, olha, no caderno de oração. Que meu esposo, ele anota o nome de vocês. Cada pessoa que vai entrando, ele anota, tá? Então nós vamos orar com Maria Rocha, a evangelista Raquel Lacerda, a Rosana Rodrigues, a Isabel Nascimento, a Lucimara Gomes, Cristiane Nascimento, Eleonora Sichel, a Quitéria Soares, a Miriam Ribeiro, Ivanede Silva, Ângela Mota, ela estava aí, tá vendo? A pastora Ângela Mota, que eu fui pregar na igrejinha dela o ano passado, lá em Senador Canedo, lá em Goianas. É uma benção essa irmã. Vamos orar por ela, ela precisa muito das orações dos santos. A nossa amada pastora Ângela Mota, uma mulher de Deus, mas está precisando do socorro de Deus. A Neceilda Fernandes, a intercessora Ivana, Mili Santos, Marluce Rocha, Cátia Pedro, minha amiga Cátia Pedro, também é uma das administradoras lá do grupo, Valdete Cassimiro, Roseli Araújo, Neusuíta Ramos, oração pela filha, muito gripada, com dor no corpo, está pedindo oração. Genilda Oliveira, Marilda Lobato. A Marilda Lobato, ela não perde. Aí, ó. Ela toda noite ela está aqui também. Edna Santos, Tereza Moura, Cecília de Paula, Lúcia Evaristo, Erlan Rocha e Clarice Quirino. Tem mais aqui. Luciane Alecrim, oração por sua família. Oração por sua saúde, do neto Felipe. Viviane Barbosa e Áurea Marques. Então vamos orar, irmã, nesta noite, são 10h30. Eu já passei um pouquinho aqui, porque eu sempre faço esse vídeo de 9 às 10. Mas passou um pouco, tá? Mas nós vamos orar. Vamos orar, vamos interceder a Deus. Que Deus visite agora cada pedido de oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento nesta noite, Senhor, as tuas filhas, Pai.
que colocaram os seus nomes nesse caderno de oração. Senhor, tu conhece cada pedido, o Senhor conhece as necessidades de cada uma, Pai. Eu te peço, Senhor, que tu entre nos hospitais, nos leitos de dor, Senhor, aqueles que estão no CTI, Pai. Pai, visita nesta hora. Toma, Senhor, cada pedido que foi colocado aqui. Entra no lar das tuas filhas e dando vitória. Senhor, eu te peço, Deus, pela vida da pastora Ângela Mota, Pai. Senhor, tu é o Deus das providências, o Deus da solução, o Deus que resolve os problemas, Pai. Toma nas tuas mãos. Toma os pedidos de oração que estão ali naquele grupo, Jardim de Oração e Cura. Onde eu vi hoje a pastora Ângela Pedro pedindo oração lá pelo um rapaz, Senhor. Visita os pedidos de oração ali no grupo. No nome de Jesus, Pai. Eu te peço nesta noite, toma cada vida, cada irmã que parou para ouvir, Senhor, a tua palavra. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe elas, cada uma delas. Eu profetizo bênçãos e cura na vida de cada uma. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor sobre ti, Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz entre na sua casa, irmão. Eu profetizo a paz, a esperança, a alegria e a restauração do seu casamento, da sua vida. Aqueles que se afastaram da presença de Deus, que eles venham retornar. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Irmã, não esqueçam de compartilhar o vídeo, tá? Eu sempre peço. E lá no YouTube também, dá uma olhadinha lá no YouTube. Assina lá, bate lá aquele sinozinho lá, me ajuda aí, tá bom? No nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, com a permissão do nosso Pai Celestial, o Deus de Israel, o Deus restaurador. Que Ele venha restaurar a noite de sono perdido que vocês têm. Que Deus venha restaurar a sua saúde, irmãs. Que o Senhor venha derrubar o gigante da sua vida, os Golias da sua vida. No nome de Jesus, tá? Até amanhã. Se Deus quiser, um beijo no coração de cada uma de vocês. Em nome de Jesus.